Bom dia, pessoal. A nossa aula de hoje é sobre cálculo de corrente elétrica em motores monofásicos, bifásicos e motores trifásicos. Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa última aula do ano, que eu vou apresentar para vocês como a gente calcula a corrente elétrica em motores elétricos monofásicos e trifásicos. Vamos a uma pequena introdução sobre motores elétricos. Os motores que nós vamos estar introduzindo aqui para vocês são os motores de indução. Os motores de indução, eles funcionam com velocidade praticamente constante, né? E abaixo da velocidade síncrona, e variam ligeiramente com a carga aplicada ao eixo. Por que eu estou falando um pouco do motor de indução? Que é um motor que a gente encontra em grande escala e atende a todos os equipamentos comerciais, industriais e residenciais. E temos também o motor de corrente contínua, um motor um pouco com custo mais elevado e tem outras aplicações. Vamos estar lidando e calculando a corrente para os motores de corrente alternada do tipo indução. Esses motores de indução, por eles possuírem uma robustez e ter um custo abaixo, né? um baixo custo, eles são os motores mais utilizados, pessoal, principalmente os motores do tipo gaiola, né? E eles são adequados para a maioria dos equipamentos encontrados na indústria, nas nossas residências, que são os motores de indução, né? Então, são motores de baixo custo, né? De uma boa robustez, e eles atendem a maioria dos equipamentos encontrados na indústria, nas residências, no comércio. Eu apresento aí para vocês um motor de indução. Esse motor de indução, algumas peças fundamentais desse motor. Eu vou começar aqui onde eu estou passando o mouse, pelo rotor do motor. Então, essa parte é o rotor, que é a parte que vai girar. Depois, vamos para a segunda parte do motor, né, que é o estator. Onde eu estou passando o mouse, aqui eu tenho o enrolamento do meu estator. Então, esse enrolamento do estator será aplicado uma tensão, que vai gerar um campo e fazer com que o meu rotor entre em movimento. Outra parte muito importante é o eixo do motor. Está aqui o meu eixo do motor, onde eu vou estar colocando a minha carga no eixo. E tenho também a carcaça do motor, que é essa parte em azul, que vocês podem estar vendo aqui. E eu tenho aqui uma outra coisa muito importante no motor, que é a caixa de ligação, das ligações. É aqui em que eu vou efetuar a ligação do meu motor. Ele pode ser um motor monofásico, pode ser bifásico, pode ser também um motor trifásico. Outra coisa importante é a placa de identificação do motor, onde tem os dados, né? Da potência nominal do motor, do fator de potência, do rendimento, onde a gente utiliza essas informações para que possamos calcular a corrente nominal do motor. Então, eu olho na plaquinha do motor, eu vejo o rendimento, o fator de potência, a potência nominal. Ele tem aqui uma ventoinha nessa parte traseira, né, para refrigerar, né, o motor. Então, basicamente, né, a gente tem um motor aqui em 3D em corte para vocês, com as partes fundamentais desse motor. O nosso objetivo é determinar qual a corrente nominal consumida pelo motor monofásico, bifásico ou trifásico e como calcular essa corrente. Bom, as cargas, podemos dizer assim, que as cargas que são constituídas por motores elétricos, elas apresentam algumas características que são peculiares, pessoal. Uma vez que a corrente absorvida durante a partida, ela é bastante superior à corrente em regime permanente do motor. Então, o que isso significa? Significa que quando a gente dá a partida em um motor,
de indução, a corrente de partida é muito superior à corrente de regime permanente. Isso existe uma preocupação, e mais à frente eu vou mostrar para vocês, que é a escolha do disjuntor que vai atender um determinado motor elétrico. Então, os motores aí de indução, eles apresentam uma corrente de partida superior à corrente de regime permanente. Então, na partida, o motor de indução ele está parado, portanto, a corrente elétrica inicialmente vai ser grande para dar partida nesse motor. Com o aumento da rotação lá do rotor, o rotor entra em movimento, à medida que vai aumentando a rotação, a corrente de alimentação ela decresce. Né? Essa corrente vai decrescendo até atingir a corrente nominal, ou seja, a corrente de regime permanente. Os motores de indução trifásicos, a corrente de partida ela pode estar em torno de 4,2 a 9 vezes a corrente nominal, se o motor tiver 2 polos. Essa corrente de partida varia entre 4,2 a 7 vezes a corrente nominal em motores de mais de 2 polos. Então, em média, se a gente for observar, a corrente de partida gira em torno de 6 vezes a corrente nominal. Então, é muito importante ter o entendimento dessa corrente de partida que ela vai influenciar no cálculo do disjuntor. Eu não posso calcular um disjuntor de atuação muito rápida, porque ele vai desarmar o motor. Então, é muito importante a gente observar que na partida o motor de indução tem uma corrente nominal bem superior à corrente em regime permanente. Bom, agora algumas classificações segundo a NBR 5410. As cargas industriais e similares, a NBR 5410, ela define que os motores que constituem cargas industriais e similares, esses motores são constituídos motores de indução trifásico, motores do tipo gaiola. As potências, segundo a NBR 5410, elas não são superiores a 150 kW, ou seja, 200 CV, 200 cavalos. As cargas residenciais e comerciais são cargas constituídas por motores com potências nominais não superiores a 1,5 kW ou 2 cavalos. Então, essas definições são definições que estão que encontram-se na NBR 5410. Só para relembrar para vocês que um cavalo ele equivale em torno de 735,5 watts. Então, um CV tem 735,5. Algumas bibliografias arredondam 736 watts. Vamos agora ao nosso foco, que é o cálculo da corrente no motor. Nossa aula é calcular a corrente no motor. Para calcular a corrente no motor, eu vou calcular primeiramente a corrente para um motor trifásico. Então, vocês podem observar, eu estou passando o mouse aqui, eu tenho a entrada do meu motor e tenho a saída do meu motor. Então, vai ter uma potência de entrada e uma potência de saída. Esse motor ele vai ter um cosseno φ nominal, que é o fator de potência, que em aulas de definição de fator de potência vocês podem fazer a revisão. E tenho também, nesse motor, o meu rendimento. Então, o motor tem, pessoal, um cosseno φ, que é o fator de potência, e tem um rendimento eta. Essa letra grega é chamada eta. Então, eu vou injetar uma potência na entrada, onde eu vou ter uma tensão nominal de entrada, uma corrente nominal de entrada e uma potência nominal de entrada do meu motor. Na saída, eu vou ter o que a gente chama de potência nominal linha, que eu chamei de PM linha, de saída do meu motor. Porque essa PM linha ela é influenciada pelo rendimento do meu motor e pelo fator de potência do motor. Como que eu calculo o rendimento do meu motor? O rendimento do meu motor
É a potência de saída, PN', dividido pela potência PN de entrada. O que significa? Se a potência de entrada for igual à potência de saída, olha, eu tenho um motor ideal, rendimento 100%. Ou seja, o que é colocado na entrada é todo transferido para o eixo do motor, sem perda nenhuma. Então, não existe motor sem perda. Então, o motor não tem rendimento 100%. Como calcular o rendimento? É a potência nominal linha de saída dividido pela potência nominal de entrada. E o fator de potência? Lá nas aulas que nós vimos de fator de potência, o fator de potência é o cosseno de φ. Esse cosseno de φ é a potência nominal dividido pela potência aparente nominal, lá pelo triângulo, né? Então, você tem cosseno φ, a cateto adjacente, que é a potência nominal, dividido pela a minha hipotenusa, que é lá no meu triângulo de potência, a potência nominal aparente. Como que eu calculo a potência nominal em um sistema trifásico? No sistema trifásico, lembrar vocês que a gente tem a potência nominal é raiz de 3 vezes a tensão nominal vezes a corrente nominal. Aí eu tenho a potência aparente trifásica. A potência nominal para um motor trifásico ou para uma carga trifásica vai ser igual. Potência nominal, raiz de 3 vezes a tensão nominal vezes a corrente nominal, vezes o cosseno φ, que é o fator de potência nominal. E aí, o que a gente deseja? Desejamos, pessoal, encontrar qual a corrente nominal do motor. Então, isolando nessa equação aqui, isolando a corrente, então a corrente nominal vai ser igual a potência nominal dividido por raiz de 3 vezes a tensão nominal vezes o cosseno φ. É só vocês passarem para o segundo membro a raiz de 3, que está multiplicando Vn, que está multiplicando o cosseno φ. Passa para o segundo membro. Aí minha corrente nominal fica Pn, raiz de 3, Vn, cosseno de φn. E eu posso ainda, utilizando a expressão aqui onde eu estou passando o mouse do meu rendimento do motor, eu posso colocar a corrente nominal em função do rendimento do motor. De que forma? O rendimento é igual a Pn' sobre Pn. E eu tenho aqui na forma Pn. Então, o que eu vou fazer? Vou isolar Pn aqui. Quando eu isolo Pn, Pn vai ser igual a Pn' dividido por eta. Está aqui, ó, Pn' dividido por eta. Então, a corrente nominal do meu motor ela é igual à potência nominal que ele entrega ao eixo de saída, no eixo do motor, dividido pelo rendimento, vezes raiz de 3, vezes Vn, vezes cosseno de φn. Então, quanto maior o rendimento do meu motor, menor a corrente nominal desse motor. Se eu diminuo o rendimento, aumenta-se a corrente nominal, porque aí a máquina vai ter muitas perdas internas. Então, como que eu calculo a corrente nominal em um motor trifásico? É a potência de saída desse motor, Pn', dividido pelo rendimento, vezes a raiz de 3, porque é trifásico, vezes a tensão nominal, vezes o cosseno de φ, que é o fator de potência. Bom, para o motor monofásico e bifásico, pessoal, vamos fazer o mesmo raciocínio. Aqui eu vou agilizar um pouco mais, porque a diferença está na inserção da raiz de 3. Então, eu tenho o meu motor, tenho a minha entrada, tenho a minha saída, tenho o meu cosseno de φn e tenho o meu eta, que é o meu rendimento da máquina. As tensões de entrada Vn, In, Pn, e tenho na saída a potência que é entregue, que é transformada efetivamente lá no giro do motor. O rendimento é a potência de saída, Pn' dividido pela potência de entrada.
o cosseno de φ da mesma forma que vimos anteriormente, cosseno de φn, Pn, Sn. No entanto, o que tem de diferença? Que a minha potência aparente nominal do meu motor, ela não é mais raiz de 3. Ela é Vn e N. Da mesma forma, a minha potência nominal, que é Vn e N cosseno de φn. Anteriormente tinha um raiz de 3. Aqui não teremos mais esse raiz de 3. Agora, fazendo o isolamento aqui isolando, na verdade, a minha corrente nominal, a minha corrente nominal é a minha potência nominal dividido por Vn cosseno de φn, da forma que está aqui. Substituindo Pn em função do rendimento, vendo nessa equação, eu tenho Pn' dividido por eta igual a Pn. É o que eu substituí aqui, ó, Pn' por eta, Vn cosseno de φn. Então, essa é uma forma de calcular a corrente nominal do motor monofásico ou bifásico. A diferença, se ele é monofásico, eu vou dar um exemplo. Brasília, a rede monofásica é 220. Então, eu vou usar a tensão para calcular a corrente nominal, a tensão de 220. Em Brasília também eu tenho o bifásico, só que o bifásico aqui é 380. Então, Vn passa a ser 380. Você que está em outra região, por exemplo, onde o monofásico é 110, você vai usar Vn 110. Se o seu motor é bifásico, nessa região onde o monofásico é 110, para o bifásico você vai usar a tensão de 220. E, obviamente, olhando lá no primeiro slide, na caixa do motor, né, tem uma plaquetinha que informa a potência do motor, o fator de potência, o rendimento da máquina. Né? Então, pessoal, nós vamos dar continuidade. Né? Então, continuando aí, vamos agora fazer um exemplo de cálculo de corrente. Eu vou colocar aqui um motor de indução trifásico do tipo gaiola, onde esse motor tem uma potência de 15 cavalos, né? 15 CV. E tensão 380 volts, é trifásico 380. E com um rendimento de 0,8 e cosseno de φn 0,85. Vamos determinar qual é a corrente que eu estou pedindo, né? E vou dizer para vocês, no manual desse motor, a corrente de partida do motor é igual a 8 N. Né? Aí eu pergunto para vocês, qual a corrente nominal desse motor? É a primeira pergunta. Qual o condutor e disjuntor necessário? Então vamos calcular a corrente, vamos calcular o disjuntor e vamos calcular qual é esse condutor, né? Qual a bitola do condutor que vamos estar utilizando. Então, munido desses dados, vamos aplicar. Né? A potência de 15 CV, quando é dado no motor, essa potência dada no motor, ela é a potência de saída do motor, 15 CV. Então, eu vou aplicar aquela equação já isolada. A corrente nominal é a potência N', que é 15 CV, dividido pelo rendimento, vezes a tensão do motor, vezes cosseno φn. Aqui tem um raiz de 3, tá? Aqui, ó, raiz de 3, Vn, cosseno de φn. Aqui eu esqueci de fazer a passagem da raiz de 3, mas tem um raiz de 3 aqui, tá, pessoal? Então, aqui embaixo eu já tenho a corrente nominal do meu motor é 15 vezes... Bom, essa corrente eu tenho que transformar a potência desse motor em CV. Então, é 15 vezes 735,6 dividido por 0,8, que é o rendimento do motor, vezes raiz de 3, vezes 380, que é a tensão, está aqui, vezes o fator de potência, que é 0,85. Isso, gente, fazendo na calculadora aí de vocês, vai me dar uma corrente nominal de 24,65 amperes. Portanto, respondida a primeira pergunta, qual a corrente nominal do motor? 24,65 amperes, levando em conta o fator de potência e o rendimento. Se eu não levar em conta o rendimento da máquina, eu vou estar cometendo um erro, porque essa corrente nominal aqui, ela tende a diminuir.
Então, tem que se levar em conta o rendimento da máquina, o rendimento do motor de indução trifásico. Bom, agora vamos ao exemplo do cálculo do disjuntor. Bom, eu elaborei para vocês há muito tempo, está no meu canal do YouTube, uma aula sobre disjuntores. Então, aqui eu extraí daquela aula um gráfico, né, que vai representar os disjuntores de curva B, de curva C e de curva D. O que representa essas curvas? Essas curvas, elas representam a categoria dos disjuntores. Os disjuntores de curva B, eles têm uma atuação de corrente nominal entre 3 e 5 vezes a corrente nominal. Os de curva C de 5 a 10, os de curva D de 10 até 30 vezes a corrente nominal. Aí a pergunta para vocês, se eu utilizo um disjuntor de curva B, ele tem essa atuação aqui, olha. Ó, de curva B. Peguei esse disjuntor, ele atua com 3 vezes a corrente nominal, ele atua em 0,1 segundo. Em 3 vezes a corrente nominal. Lembrando o seguinte, no nosso exemplo, qual é a corrente de partida do motor? 8 vezes a corrente nominal. Concorda que eu não posso utilizar um disjuntor de curva B, porque ele é um disjuntor de atuação muito rápida. Então, quando eu ligar o motor, se eu colocar um disjuntor de curva B, quando eu ligar o motor, na partida, a corrente de partida, como ela é 8 vezes a corrente nominal, ela vai fazer o disjuntor desarmar. Então, eu posso aqui escolher um disjuntor de curva C, que tem a sua atuação entre 5 e 10. Nós estamos dizendo que a corrente de partida do motor é 8 vezes a corrente nominal. Não é? Então, nesse caso, né, o disjuntor de curva C, o disparador magnético dele atua entre 5 e 10 vezes a corrente nominal. Então, ele é um disjuntor destinado à proteção dos condutores que alimentam cargas elétricas de natureza indutiva, que é o caso do nosso motor elétrico. O nosso motor de indução, ele é um motor que representa uma carga indutiva. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu tenho que escolher para cargas indutivas curva C ou curva D, né? Vai depender muito da corrente nominal e o quanto é essa carga, se é uma carga indutiva muito pesada. Esse motor nosso é um motor de 15 CV. Então, na curva aqui, vocês podem ver, olha, a curva B, está aqui a curva de atuação, curva B do disjuntor. A curva C, essa curvinha aqui, ela vem aqui, tem essa queda aqui. A curva D, que faz essa queda nesse sentido aqui. Então, o disparador magnético atua aqui entre 3 e 5, aqui 5 e 10, e a curva D de 10 até 30 vezes a corrente nominal, né? Então, a gente tem que fazer a escolha correta do disjuntor. Aqui eu escolhi um disjuntor de curva C. Bom, agora vamos determinação do condutor pela queda de tensão. Também tem uma videoaula minha, como determinar, né, o condutor pela queda de tensão. Então, aqui eu tenho, para circuitos monofásicos, como que eu calculo a seção transversal do meu condutor? Tem que ser maior ou igual a 200 vezes ρ, vezes a somatória, você tem várias correntes, você tem que somar as correntes, vezes LC, vezes IP, que IP é a corrente de projeto, certo? ΔV é a queda de tensão que você vai admitir, e VS é a tensão da fase. Isso para o sistema monofásico. Para o sistema trifásico, eu vou usar que a seção transversal do meu condutor tem que ser maior ou igual a 100 vezes a raiz de 3 vezes ρ, vezes LC, que é o comprimento do cabo, né? Vezes IP. E aqui embaixo, na equação, a gente tem a queda de tensão admitida, vezes a tensão da linha. VF, se for bifásico, você vai usar 220 ou 380. O ρ, que é a resistividade do material, os condutores são de cobre, eu vou usar 1/56, que é a resistividade. LC é o comprimento em metro da linha. O I, aqui, na verdade, eu coloquei IC, né, a corrente do circuito, mas na verdade a IP aqui é a corrente do circuito. E SC, seção transversal do meu condutor. Então,
se o meu motor é um motor trifásico, eu vou usar essa equação aqui. E vou admitir que esse motor, para nosso cálculo, está a 40 metros do quadro, que alimenta ele. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? A seção transversal do condutor tem que ser maior ou igual a 100 vezes raiz de 3, vezes o ρ do cobre, que é 1/56, vezes o comprimento do condutor, 40 metros, vezes a corrente do motor elétrico que eu determinei anteriormente, 24,65, dividido pela queda de tensão. A queda de tensão que eu vou utilizar aqui é aquela recomendada pela NBR 5410. Vou usar 4% de queda de tensão. Então, vou colocar 4 vezes 38. Fazendo essas continhas aqui, a seção transversal do meu condutor para o método de queda de tensão, essa seção tem que ser maior ou igual a 2 milímetros quadrados. Tá? Então, esse é o primeiro método. É o método da queda de tensão. Agora, eu tenho que determinar a corrente, ou tenho que determinar a seção do condutor pelo método de capacidade de corrente. Então, eu vou admitir aqui que eu estou utilizando um condutor que está embutido na parede, cujo método estabelecido pela NBR 5410 é o método A1, né? E o motor continua 40 metros do quadro. Aqui eu vou estar utilizando, eu peguei um modelo, um cabo da Pirastic, da Pirelli, né? Fio Pirastic, o cabo Pirastic, o Flex, é um cabo de PVC, né? Temperatura 70 graus, que suporta esse cabo, né? E eu vou, a partir de agora, como eu tenho a corrente nominal que eu calculei do motor, que era 24,65. Eu vou na minha tabela e vocês podem observar pela minha tabela qual é o método que eu estou usando. O eletroduto embutido na parede, por exemplo. É o método A1. Carregamento. O motor trifásico tem 3 condutores carregados. Qual é a minha corrente nominal que nós calculamos do motor? 24,65. Pode ser um cabo de 4? Não pode, olha. É um cabo de 6 milímetros. Olha só. 3 condutores carregados, capacidade de corrente 31. E aqui, seção nominal 6 milímetros. Bom, o que significa? Método de condução. Qual é a bitola do condutor que eu tenho que usar nesse motor? 6 milímetros quadrados. No cálculo da queda de tensão, qual deveria ser a bitola do condutor? Seção desse condutor maior ou igual a 2 milímetros. Eu uso de 4 milímetros? Não posso usar de 4 milímetros. Eu tenho que usar de 6 milímetros porque eu tenho que atender os dois métodos. O método de queda de tensão e o método de capacidade de condução. Nesse caso, o método que vai prevalecer é o método de capacidade de condução, que também vai atender o método de queda de tensão. Portanto, para esse motor, vocês vão utilizar um condutor de 6 milímetros quadrados de seção transversal. Bom, e o disjuntor? Qual disjuntor que nós vamos utilizar? Bom, essa equação, essas duas inequações que eu estou mostrando para vocês, elas referem ao item 5.3 da NBR 5345410. A corrente B, a corrente de projeto, tem que ser menor ou igual à corrente nominal, menor ou igual à corrente de condução do meu condutor. E I2 menor ou igual a 1,45 de Z. Ou seja, recapitulando lá da aula de disjuntores, IB é corrente de projeto, IN corrente nominal do disjuntor, IZ capacidade de condução dos condutores vivos, e I2 corrente convencional de atuação dos disjuntores. Então veja bem, qual que é a corrente de projeto? 24,65, que é a corrente do meu motor. Tem que ser menor ou igual a IN, menor ou igual a IZ. IZ para um cabo de 6 milímetros, visto na tabela anteriormente, é 31 amperes. Então, o meu disjuntor, a escolha dele deve ser entre 24,65 e menor ou igual a 31. E 2 é 1,45 de Z, sabendo que Z é 31 vezes 1,45 dá 44,95. Então,
que eu vou fazer? Eu tenho que escolher um disjuntor. Vou escolher um disjuntor de 25? Poderia ser um disjuntor de 25? Poderia. Como o disjuntor está para proteger a fiação, então eu posso escolher um disjuntor de 30 amperes. Esse disjuntor de 30 amperes, ele vai atender a capacidade de condução de corrente. É um disjuntor de 30 amperes, porém um disjuntor com disparador da curva C. O disparo dele é entre 5 e 10 vezes a corrente nominal. Então, é um disjuntor adequado para esse tipo de motor. Assim, a gente finaliza essa aula de cálculo de corrente dos disjuntores. Foi escolhida a bibliografia para a montagem dessa aula do Ademaro Contrim, instalações elétricas, e a NBR 5410 de 2008. Um abraço a todos e espero que as dúvidas daquelas pessoas que sempre me mandam e-mail, como calcular a corrente de motores monofásico, bifásico e trifásico, possam ter entendido. Um abraço a todos.